mas a gente tem notícias, né, na rede social X, que a gente vai trazer para vocês aqui na tela, justamente sobre contratações. E o André Hernan, ele coloca aqui, o Bahia tem negociações avançadas com São Paulo para aquisição de 2 jogadores. Michel Araújo, a pedido de Rogério Ceni, deve ir em negociação definitiva. Rodrigo Nestor é um empréstimo com opção de compra, com obrigação de compra. O São Paulo vai fazer um dinheiro e liberar ainda salário na folha. A gente tem contatos aqui em São Paulo, de imediatos de terceiro grau, e esses contatos dão por conta que essas negociações realmente estão muito bem avançadas, Rafa. E que, infelizmente, ou felizmente, e aí é como a gente olha o copo. Ou ele está meio cheio, ou ele está meio vazio. Falando dessas negociações, eu queria falar com você sobre o Michel Araújo. Michel Araújo, ele é um cara que ele faz 3 posições na linha de lado do campo. Ele faz lateral esquerdo, ele faz meia esquerda e ele faz ponta esquerda. E aí ele dá uma profundidade diferente de Iago Borducci, que faz ala pela esquerda e ponta esquerda. Ele não faz aquela meia, e a meia esquerda, né? Por assim dizer, por dentro. E o Juba que faz as 3 da lateral, ME e ponta. Ele vai ter mais uma opção. Talvez ele tenha deixado claro que ele não conta nem com o Matheus Bahia e nem com o Rian para a temporada. Falando de Michel Araújo, o que você acha a respeito da possível contratação? Olha, João, é um jogador que infelizmente vem de um tempo meio parado, sem jogar tanto no São Paulo, né, nesse ano de 2024, mas a gente tem que lembrar que o Bahia vai jogar 5 competições em 2025. Né? A gente vai jogar a Libertadores, vai jogar o Estadual, vai jogar a Copa do Nordeste, vai jogar a Copa do Brasil e vai jogar o Campeonato Brasileiro. Então é bom a gente ter opções, né, para diferentes posições e diferentes situações de jogo. Até porque quando um dos nossos jogadores de meio campo se machucar, como o caso de um Caio Alexandre, um Jean Lucas, o próprio Everton Ribeiro, o próprio Cauli, quem é que a gente tem para substituir esses jogadores? Foi um grande problema que a gente teve, né, no ano de 2024, quando a gente perdia um desses jogadores de meio. Então, se vierem jogadores que possam agregar nesse sentido, é muito válido. Agora, tem aquela coisa, né? Eu acho que a torcida tem a expectativa de virem bons jogadores, jogadores de peso, jogadores de nome para o Bahia, para aumentar o nível do elenco, mas a gente tem que lembrar que um time não é só feito de 11. A gente precisa de pelo menos aí 30 jogadores de um nível bom para que a gente possa ter, né, um elenco que não sofra tanto como o time de 2024. E o nosso elenco sofre, infelizmente, por conta de peças de reposição ou de falta delas. Porque o que acontece? A gente tem o Borducci que está lesionado, o Rian voltando, não sabe se vai ser aproveitado. A gente tem também o nosso querido Caio Alexandre, o quarteto de meio, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli. Não temos substitutos à altura. A compra de Nico Acevedo foi uma boa compra, porque você dá a força que o elenco do Bahia não tem. Mas, contudo, a gente tem também a não aquisição de outros jogadores. Por exemplo, a gente tem a notícia, e já já eu vou falar de Nestor, desse cara aqui, ó, Douglas Augusto. Alguns podem dizer que saudade do meu ex. Que legal, Douglas Augusto. O Bahia fez uma investida de 25 milhões por Douglas Augusto. Só que o Nantes quer 40. E é um negócio considerado muito difícil. Soube-se até que o empresário do jogador estaria em Salvador para uma reunião a portas fechadas com o grupo para poder viabilizar a vinda do jogador. Parece que ele não está sendo, é uma peça fundamental no time, mas quer vir jogar em terras brasileiras. Não sei o quanto isso pode agregar, mas é um jogador que não está, que o grupo vai ter que pagar dinheiro. E os caras talvez não queiram pagar tanto dinheiro, Rafa. E como é que fica isso? Olha, eu vou dar a minha opinião, tá? Eu pagaria. Eu pagaria porque é um jogador que traz para o time uma característica que a gente não tem. É um volante que tem uma marcação boa, tem uma marcação forte,
e ao mesmo tempo ele sabe sair jogando e ele tem um chute de fora da área, que é uma coisa que faltou para o time do Bahia em 2024. Né? É um jogador que traz força física para o meio de campo, né? E o time do Bahia pecou em 2024 por falta de força física no seu elenco, sobretudo nas posições ali de meio de campo. Né? A partir do momento que Jean Lucas cansou, a gente perdeu o jogador que tinha mais força física por aquele setor. Então a gente precisa de jogadores com essa característica. E eu acredito que se o City quer dar um salto, né, em relação a 2024 e fazer um 2025 mais forte, conquistando títulos, né, e fazendo uma Série A segura, nível de top 5, vai precisar de jogadores melhores. E, infelizmente, ou felizmente, não sei, jogadores melhores requerem maiores investimentos. E agora a gente tem um outro jogador que a gente está dentro desse bolo, que é o Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor voltando de lesão, um cara que foi fundamental em um certo período dentro do São Paulo, fez gol de título de Copa do Brasil, deu bastante assistência, é um menino jovem e que consegue viver o seu melhor momento. É um homem de confiança de 100. Um empréstimo com obrigação de compra seria vinculado ao jogador. A sua opinião sobre o Rodrigo Nestor, eu conversei até com algumas pessoas que cobrem o São Paulo e outras que torcem para o mesmo, e elas sempre me falaram muito bem de Rodrigo Nestor. Cara, o Rodrigo Nestor é um cara que é um menino jovem, que chuta bem de fora, que tem um papel bom na primeira e na segunda bola, é um menino que sabe sair jogando, é uma boa alternativa para do meio para frente, ou seja, reserva imediato de Cauli e de Everton. Muda a característica do jogo, muda a característica do time. É um jogador que poderia fazer isso. Falta isso ao time de Ceni. Jogadores que mudem a característica. Por quê? A gente sempre pediu que ano passado, esse ano, variação tática. Eu cansei, eu botei quadros táticos, eu mostrei a vocês como é que isso funcionaria. Falei, olha, precisamos de quadros, precisamos de mudança, precisamos de coisas diferentes e nós não temos. E aí a gente tem um Rodrigo Nestor possivelmente chegando ao Bahia e daria a mudança que o time não tem, Rafa. Assim, a primeira coisa que vem na minha cabeça, e foram palavras, né, de algumas pessoas também que a gente procurou aqui, é homem de confiança do treinador. A questão é, o fato de você ser um homem de confiança do treinador, isso implica obrigatoriamente na sua escalação? Não. Então, isso é a primeira coisa. O problema de Nestor, para mim, é o quadro clínico dele. Ele teve uma lesão séria no final de 2023, né? Ficou mais de 180 dias parado. Né? Então, eu não sei como é que está a condição clínica dele para aguentar uma temporada inteira onde vai haver muita demanda. É muito bom você ter jogadores que façam o treinador mudar a forma do time jogar, né? Mas a gente tem que pensar duas vezes por ser um jogador que tem esse histórico recente de lesões. Até que ponto o dinheiro que o Bahia vai gastar com ele, primeiro no empréstimo e depois essa obrigação de compra, que eu acho uma coisa muito arriscada. Uma coisa é uma opção de compra, outra coisa é a obrigação de compra. Né? Então eu acho que aí a gente tem que ver, né, se esses termos não vão ser termos que vão ser extremamente benéficos para o São Paulo e extremamente prejudiciais para o Bahia. E aí surgiu também o próprio André, né? E a gente falou, eu falei sobre isso em um vídeo, a possibilidade da vinda do Eric Pulga, que já estaria acertado. Eric Pulga, artilheiro da Série B pelo Ceará. E aí ouviu-se dizer até que o Ceará estaria interessado em Everaldo e tudo mais. O que você acha dessa movimentação do Bahia pelo Eric Pulga e como essa movimentação de Eric Pulga ao Bahia poderia qualificar o elenco? É um jogador que a gente necessita. É um jogador que teve bons números em 2024, foi o artilheiro da Série B, atraiu a atenção de diversos clubes, tanto no Brasil quanto fora. Né? E o Bahia tem interesse porque precisa desse jogador que faça justamente esse papel de ponta pela esquerda e que também jogue como um segundo atacante e que saiba finalizar. E o Pulga mostrou que sabe finalizar.
né? Os nossos jogadores de ponta, tanto o Biel pelo lado esquerdo quanto o Ademir pelo lado direito, eles acabam pecando no quesito finalização. Então eu acho que é um jogador que tem muito a agregar para o Bahia, é um jogador jovem, né, que tem se destacado, que pode muito bem desenvolver ainda mais esse potencial que ele tem jogando no Bahia, obviamente, se for escalado da maneira correta, né? Que Eric Pulga seja escalado na função de atacante de ponta para fazer gol, para finalizar, para criar jogadas, e que ele não vire um assessor de lateral, como a gente viu, por exemplo, Everaldo e Tassiano virando. E a última movimentação mais zoadenta de mercado, né, que fez mais zoada, foi o Eric, volante do Atlético Paranaense. E parece que Monique Vilela deu no seu Twitter que eles estão mais ou menos encaminhados. Eric dá a opção de força que a gente não tem e a mudança de características que a gente não tem. Até para um jogo em El Alto, lá em 4.100 metros da altitude, o Eric seria um cara útil. Por quê? É um cara de destruição, monta um timezinho mais pesado, com Rezende, Eric, Acevedo e Cauli no meio armando, para um Pulga na frente e quem sabe até um Everaldo, um Tassiano, um Lúcio, já é um negócio para segurar as pontas para decidir o jogo da Libertadores em casa. Eric, uma boa ou uma bola furada? Vamos lá. Primeiro, também quem trouxe um pouco dessa informação da negociação do Eric foi a Nádia Mawad, lá de Curitiba. Eu acho que o Eric vai muito na linha do Douglas Augusto. Né? São jogadores com características, né, de mais força física, né, de mais vitalidade ali naquele setor de meio de campo, que é uma coisa que claramente foi uma deficiência do Bahia. Né? Dentre os jogadores que se destacaram na equipe do Atlético Paranaense, que foi rebaixada, né, no fim da Série A, foi um dos jogadores que mais atraiu o interesse, né, de equipes de fora. Teve ele, teve o Canóbio, teve também o próprio Esquivel, se não me engano, lateral esquerdo. Né? Então é um jogador interessante, sim, para o Bahia observar. Eu não sei, não saberia dizer em que termos de negociação, né, para também não ser uma negociação que o Bahia saia tão prejudicado em termos de valores, mas é como eu já falei, no mesmo caso de Douglas Augusto. Para um time que quer jogar 5 competições no ano, a gente precisa de elenco. E esses jogadores trazem essa profundidade, essa variedade, né, essa possibilidade de variação de esquema que a gente tanto cobrou, né, de Rogério Ceni em 2024. E agora eu vou trazer especulação, coisas da minha cabeça, por favor, coisas da minha cabeça. Eu vi um post na rede social dizendo que o Canóbio não iria para o Milan da Itália e que clubes brasileiros estariam interessados no jogador. Traria fácil Canóbio, Zapelli e Mastriani. Traria fácil. Vale a pena chegar lá e dizer assim, pacote aqui, o Eric, o Canóbio e o Zapelli, e o Real de Pão, manda Iago Felipe, Everaldo. Eu acho que, assim, são jogadores que trazem elementos que o nosso elenco não tem. O Canóbio, para uma Libertadores, seria excelente. Né? Um cara que tem experiência em competições internacionais, né? E um cara que tem uma característica de pegada de futebol sul-americano, que por enquanto no nosso elenco a gente só tem o Lúcio e o Acevedo. A gente precisa desses jogadores, né, que tragam um pouco de catimba, que tragam um pouco dessa pegada Libertadores. O Bahia não tem jogadores com pegada Libertadores, né? Com todo o respeito ao Everton Ribeiro, que já é bicampeão do torneio pelo Flamengo, mas o Everton não é aquele jogador de catimba, aquele jogador para provocar um adversário fora de casa, por exemplo, no jogo do The Strongest, lá na Bolívia, na altitude, um cenário desfavorável para a gente. Bahia vai lá, faz 1-0, precisa daquele cara para furar a bola, segurar o jogo, dar uma provocada. Né? O Bahia precisa também se lembrar que o futebol não se ganha só jogando bola dentro de campo. O futebol também se ganha na cabeça do psicológico. E foi uma coisa também que a gente deixou a desejar em alguns aspectos no ano de 2023 e 2024. Né? Um time
verde, é um time que peca nos momentos decisivos. E a gente já tem uma decisão logo em fevereiro, dia 20, né, e dia 25. A competição está chegando, o Bahia precisa ser assertivo nas contratações e contratar melhor, né? E uma conversa que eu tive há muito tempo atrás com o Marinho, e o Santoro estava passando, e o Marinho falou assim, cadê a contratação? Aí ele, calma, aí Marinho disse, calma não, o torcedor do Bahia comemora a contratação como se fosse um gol. Uma contratação ruim, a gente comemora apupando, né, vaiando, até esperar jogar, e uma contratação boa, a gente comemora exultando aí até não querer mais. Então, eu acho que é bem por aí a questão de contratar. Contratar é um ato de risco, e esse ato de risco vai fazer o Bahia andar para frente ou não, a depender das coisas que ele vai fazer durante esse ano de 2024, no finalzinho para 25.